A gente separou dois trechinhos, aliás, Reginaldo, coloca, vamos emendar os dois trechos, um tem 40 segundos, outro tem 17, dá um minutinho, que essa entrevista foi concedida, só recapitulando, ao jornalista Roberto Dávila, entrevista feita com o Rodrigo Janot, no mês de julho, né? E esse primeiro trecho que a gente traz é o seguinte, ele perguntado se a gravação da conversa entre o Temer e o Joesley foi combinada com o Ministério Público, Janot deu a seguinte resposta, coloca aí. De jeito algum. Toda gravação, toda colaboração ela tem que ser espontânea, ela tem que ser voluntária. Se o Ministério Público provoca qualquer ato de colaboração, ele está anulando toda a colaboração. Essas gravações foram feitas uns 30 dias antes de que a gente começou a entabular as negociações com essas pessoas. Essa gravação foi feita espontaneamente pela vontade do próprio colaborador, aquele que se tornaria colaborador, e o Supremo tem uma vastíssima jurisprudência entendendo que o interlocutor pode gravar a sua conversa e que essa gravação pode servir de prova. O delator não combinou nada com o Ministério? Zero, não combinou absolutamente nada. Sobre o Marcelo Miller, o Janot foi enfático ao dizer que o ex-colega não atuou no acordo de colaboração premiado. Coloca esse outro trechinho, Reginaldo. Meu ex-colega, ele se demitiu da Procuradoria, ele foi contratado por um grande escritório de advocacia, ele jamais trabalhou em um dia, uma hora, um minuto, um segundo sequer na questão da colaboração premiada dos réus colaboradores. Vera Magalhães. Pois bem, vamos esmiuçar essas falas aí, porque elas têm muita coisa para mostrar. Um minuto mais intenso ali. A gravação do Joesley sobre o Temer é do dia 7 de março. Ele foi ao Palácio do Jaburu, na calada da noite, fez aquela gravação que todos nós já ouvimos, já cansamos de ouvir. A conversa flagrada por esses áudios de agora é do dia 17 de março, 10 dias depois, portanto. Nesses 10 dias depois, houve a Operação Carne Fraca, da qual eles falam, e eles conversam sobre o Marcelo Miller, no intervalo, atenção, de 10 dias, com uma intimidade. Eles sabem coisa, que ele vai para um escritório, que o Janot depois provavelmente vai para o mesmo escritório, que ele, Marcelo Miller, para você ganhar a confiança dele, é só você falar mal de político, que ele acha que você está do lado dele. O Joesley chega a falar, eu vou acabar ficando amigo do Janot. O Janot já está por dentro de tudo. Falam do chefe de gabinete do Janot, Eduardo Pelela. O Pelela já está sabendo também. Então eles demonstram uma intimidade com a cozinha da Procuradoria-Geral da República, com os nomes, com a função de cada um, com o acesso que cada um tem ao Janot, que é muito grande. Aí o que o Janot diz nessa entrevista? A gente teve o primeiro contato com os que viriam a se tornar colaboradores 30 dias depois da gravação. Isso, portanto, teria que ser no dia 7 de abril, pelo menos. Nesse período, 7 de abril, por que a conveniência desta data? Porque o nosso amigo Marcelo Miller se exonerou da PGR no dia 5 de abril. Portanto, era conveniente que ele já estivesse fora para que este primeiro contato aparecesse no relato oficial do Rodrigo Janot. Então você veja que essa cronologia simplesmente não para de pé. Ela não para de pé e não tem o que questionar das datas. Na conversa entre o Joesley e o Saúde, você ouve o Jornal Nacional. E o Jornal Nacional está relatando a deflagração da Operação Carne Fraca. Então é no dia 17 de março. Não tem como não ser no dia 17 de março. O Janot vai ter que se haver com essa cronologia, vai ter que explicar suas próprias palavras em entrevista. Não vai dizer que é fake news, não vai dizer que é ilação, porque é ele falando. É muito grave. Marcelo Madureira. A impressão que eu tive primeiro, é uma quadrilha ali, o Saúde, o Joesley, nos termos, no conteúdo e tudo, você está lidando realmente com bandidos da pior espécie. Me parece, né, que eles, a ideia deles era manipular, né, e conseguiram manipular o Ministério Público e não sei até que ponto conseguiram até cooptar, né, incorporar à quadrilha o Marcelo Miller. Isso, para mim, não resta dúvida nenhuma. O que eu não tenho certeza, o que para mim fica ainda uma incógnita é até onde o Rodrigo Janot foi ingênuo, quer dizer, que ele se deixou manipular, eu acho que não há dúvida nenhuma. Eu não sei se houve realmente, se existe má fé por
por conta do Rodrigo Janot. Eu fico, para mim, em função de tudo que eu tive acompanhando esses dias, lendo, esmiuçando, eu me reservo o direito de ainda duvidar digamos assim, do papel venal do Rodrigo Janot nessa história toda. E você, André Azar, você vê alguma ingenuidade também do Janot ou não? Ingênuo sou eu, né, Patrick Santos? Eu sou ingênuo. Tudo isso que eu venho falando aqui nesse programa há meses, né, achando que eu estou no mapa da mina de gravidade, o Janot vem e me apresenta um cenário ainda pior do que aquele que nós podíamos supor aqui nesse programa. Então, eu não reservo ao Janot nada. Acho, inclusive, e aplaudindo de pé a exposição da Vera a esse respeito, o modo como ela destrinçou a entrevista do Rodrigo Janot ao Roberto Dávila, eu não tenho nada a acrescentar, a não ser que, a partir do que disse a Vera aqui, agora há pouco, a obrigação moral de um servidor público, a obrigação moral do Janot era renunciar à Procuradoria-Geral da República. Isso é o que ele deveria fazer. E não o que ele fez. Apresentar novas denúncias, né? Continuar apresentando flechas, né? Sem ter condições políticas e institucionais de o fazer. Tudo quanto Janot fizer desde esse episódio representará, sem dúvida nenhuma, um ato sob suspeita. O Janot está sob suspeita. E tem uma nuance bastante importante que a gente tem que discutir, que é o seguinte: nesta mesma entrevista, quando ele ainda estava com as flechas todas afiadas e gozando de alta popularidade, o Janot chega a dizer que um eventual contato do Ministério Público com os colaboradores antes da delação ser aprovada pelo Supremo implicaria, ele fala, a anulação de toda a colaboração. Ele fala na entrevista, a gente ouviu aqui agora. Sim. Ele fala anulação de toda a colaboração. Ele não fala apenas a revisão do acordo com manutenção das provas. Ele diz que ensejaria a anulação de toda a delação. Isso vai ser o que vai dar pano para manga daqui para frente, sobre o que eu acho que o Supremo vai se debruçar, e já vejo divisões. Espera só um minutinho, Madu, na corte. Hoje o Celso de Mello falou muito contra o acordo, falou muito contra o áudio, mas disse que as provas não são comprometidas. Outros ministros têm um entendimento diferente. Eu não consigo ver, apesar de mala de dinheiro, apesar de tudo, e aí podem me acusar de estar defendendo esse ou aquele, não se trata disso, não consigo ver como uma operação baseada num ponto de partida tão comprometido, as provas podem ser mantidas. Diga, Madu. Claro. Não, eu só pergunto o seguinte, nesse tipo de acusação contra o Rodrigo Janot, fica implícito que você está colocando sob suspeição também tudo que foi feito em cima das delações premiadas, das investigações, da Operação Lava Jato. Isso não está implícito nada disso, está implícito que eu estou colocando em dúvida tudo que foi feito a partir da delação da JBS. É isso. Nós estamos falando da delação da JBS, Madureira. Não, mas você... Muito claramente. É um caso específico. Não. Quem pode comprometer a Lava Jato não é a análise crítica do jornalista. É a atuação do Rodrigo Janot. Não dá pra gente fazer vista grossa, Madu. Não dá. Não tem como. Não, de maneira nenhuma. O irresponsável é o Rodrigo Janot. Peraí. Vai lá. A pergunta que eu faço, eu estou fazendo aqui o papel de advogado diabo, o papel do ouvinte, do espectador. O diabo sendo Janot. O que eu quero é clarificar a posição de vocês para que não fique nenhuma dúvida. Mas está bastante clara a opinião, Madureira. A posição de Vera e Andreasa. Não, porque se você... Não, peraí, vamos devagar. Mas o que não está claro na nossa opinião? Se você coloca o Rodrigo Janot em suspeição, não nessa... Não, é só que você... Quando eu estou há 6 meses colocando o Rodrigo Janot nessa posição. Diga, Madu, vamos lá. Colocar a pessoa do Rodrigo Janot... Se você coloca o Rodrigo Janot sob suspeição, não é sobre uma coisa específica, sobre essa questão da delação do Joesley da JBS, é sobre todo o trabalho
né, do representante do Ministério Público, porque esse é o cargo que ele está à frente disso. É só isso que eu acho que é importante deixar bem claro, principalmente para o público, para que não haja confusão. Eu acho que eu fui bastante clara. Eu disse que este problema, ou seja, uma participação da Procuradoria-Geral da República ativa na obtenção de uma prova contra o presidente da República, instruindo um futuro colaborador cuja colaboração ainda não passou pela Justiça. Portanto, não é um colaborador, é um colaborador wannabe. Instruindo como ele deve proceder para gravar, instruindo o que ele deve fazer, com o cara ainda dando expediente na Procuradoria da República. Provavelmente com o Procurador-Geral da República informado sobre esses laços que são antirrepublicanos, são ilegais. Não é questão de ser antirrepublicano, é absoluta e completamente ilegal um Procurador da República ocupar esse papel que se chama advocacia administrativa. Portanto, eu estou pondo claramente, usando português, os verbos, os advérbios, o sujeito, o predicado, este caso aqui para o ouvinte. Diante do que está se revelando ao país neste caso, toda esta fase da Lava Jato, a meu ver, toda a colaboração da JBS está eivada de nulidades flagrantes, claras. E você, Madu, vamos só ouvir Só uma coisa. Vai rapidamente, Madu, pra gente organizar aqui pra... Só bem rapidamente, até para o André poder complementar. O que ficou claro que essa delação da JBS foi uma manobra urdida, né, nascida no seio ali da JBS, do Wesley, do Saúde e tudo mais, cujo objetivo primordial era desmoralizar o Ministério Público, desmoralizar todas as investigações da Lava Jato. Eu acho que esse... Não, o objetivo era eles ficarem em Nova York, Madureira. É isso. Olha só. O objetivo era eles entregarem o presidente da República, porque isso era a joia da coroa e eles iam poder ficar em Nova York. Esse era o objetivo. Tá óbvio isso. Mas era mais que isso, porque você... Fala aí, André. Vai, Andreasa, você. Eu sinto muito, mas o responsável por essa delação é o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal. Foram eles que conduziram isso. Foram eles que permitiram irresponsavelmente que nós chegássemos a essa situação. Os interesses dos Batista, nós tomamos conhecimento agora. Nós não sabíamos, nós podíamos especular anteriormente. Ao longo desses meses todos, e aí é muito claro, é só pegar o histórico desse programa. Eu tenho criticado aqui o Rodrigo Janot desde o surgimento da delação, da gravação contra o Temer, da JBS, porque eu vi desde o começo ali uma série de ilegalidades. Por acaso, mas não à toa, eu estava certo. Nós estávamos certos agora. A responsabilidade é do Rodrigo Janot. Nós criticamos aqui especificamente o acordo irregular, os sucessivos erros relativos à delação da JBS. Se, por causa disso, o Michel Temer está feliz, o Congresso está em festa, e se, por causa disso, a Lava Jato for comprometida, a responsabilidade não é nossa, é do Rodrigo Janot.